Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, o videocast para o jornal Sol, onde discutimos todos os temas sem tabu, com pluralidade e, sobretudo, aquilo que realmente importa à sociedade portuguesa, assuntos magnos, tantas vezes, infelizmente, arredados daquilo que é a arena da discussão pública. Hoje vamos debater uma questão um pouco mais lata, que tem a ver com o l'air du temps, aquilo que se passa, ao fim e ao cabo, nesta década, quais são as especificidades do 2030, como é que é este zeitgeist, que desafios é que estamos perante socialmente, cientificamente, tecnologicamente, e para isso convidei o Nuno Lebreiro, de quem sou fã e apreciadora do seu trabalho. O Nuno é, além de presidente da Oficina da Liberdade e um regular colaborador da comunicação social, nomeadamente no Observador, é também investigador em filosofia na Universidade de Lovaina. E, além disso, o Nuno publicou muito recentemente, justamente nesse órgão de comunicação social, um artigo precisamente com esse título, 2030, o que poderemos, de alguma forma, esperar desta década e deste tempo que atravessamos. Nuno Lebreiro, muito obrigada por te juntares a nós, aqui ao Córtex Frontal. Obrigado eu pelo convite, Joana, é um prazer. Obrigado. É um gosto, muito obrigada. Olha, nós os dois em off ainda trocámos algumas impressões breves sobre este artigo, mas realmente a mim chamou muita atenção porque ele toca em pontos que de facto parecem esquecidos do debate, do pensamento, da conversa política atual, sociopolítica, como quiseres chamar, que é o facto de nós atravessarmos um tempo muito diferente, como eu te partilhava contigo na altura quando li o artigo, parece que estamos desligados do céu e desligados da terra, perdemos o contacto de facto com aquilo que são a agricultura, o conhecimento da terra, da natureza, mas ao mesmo tempo também deixámos de ter, muitos de nós deixaram de ter uma ligação ou uma vida espiritual e religiosa. Não, sem dúvida. Acho que a ideia de desligar ou de separar ou alienar talvez seja o termo, é um termo que eu utilizo no artigo, a ideia da alienação, porque o mundo vai estando cada vez mais separado, não é? Portanto, a vida passa-se cada vez mais em dois planos, ou no plano citadino, por um lado, onde a vida está relativamente controlada, desde a escada rolante ao elevador, quer dizer, a vida é confortável, estamos dentro de um apartamento, não há bichos, a temperatura está controlada, manda-se vir a comida por uma app no telemóvel e em 15 minutos lá vem a motorizada com o jantar, não se tem que cozinhar, não se tem que caçar, muito menos. E, portanto, as pessoas estão confortáveis em pequenas bolhas e a bolha vai sendo progressivamente mais pequena, mas ao ser mais confortável dá também a sensação de segurança. E, paulatinamente, a diferença entre aquilo que é essa sensação de conforto e de segurança em que todos vamos vivendo e o mundo inóspito lá fora é cada vez maior. E, portanto, eu acho que isso faz com que, por um lado, haja essa tal alienação face à realidade do mundo, porque vivemos num mundo que, por um lado, é artificial e agora cada vez mais virtual, porque pomos o capacete ou olhamos para o telemóvel e estamos informados através do telejornal da televisão e falamos pelas redes sociais, quer dizer, as pessoas já nem contacto, quantas vezes não se vê famílias no restaurante, todos a olhar cada um para o seu telemóvel, que é uma coisa absolutamente horrorosa. E é essa separação das pessoas face ao mundo e das pessoas face às próprias pessoas, e ao nos separar, coloca-nos no modo de maior alienação, não é? Face à realidade, face ao real, porque vivemos numa percepção cada vez mais individualizada, atomizada, e que depois, ao gerar esse conforto e essa segurança, a ameaça de a perdermos
Ui. é um risco muito, muito grande. Uhum. E eu penso que é, acima de tudo, assim, em traços largos, a razão pela qual nós hoje em dia cada vez se fala mais de segurança e menos Isso. de liberdade. Uhum. Porque é precisamente o medo de perder esse mundo controlado, não é? Uhum. A ilusão do controlo, Pois. face a um mundo que lá fora é tão grande que é incontrolável. Pois, eu acho que era o Durkheim que cunhou aquele termo, a anomia, não é? Que é uma espécie de alienação, mas também de dormência ou de anestesia, não é? Que também me parece bastante apropriado. Mas essa ilusão, porque é sempre uma ilusão de securitária, não é? É evidente que não é por estarmos uma espécie de campânulas de vidro ou de cristal, não é? Umas redomas de cristal, que estamos protegidos do tal mundo hostil que tu falavas. Essa ilusão securitária, concordo contigo, não é? Que tem feito aumentar muito a defesa, a preservação do valor segurança em detrimento da liberdade. Eu acho, tenho a impressão que já se encontram poucas pessoas que amem a liberdade e que sejam defensores intrépidos da liberdade, correndo riscos, naturalmente. Não, porque o pior é que, de alguma maneira, o status quo, o zeitgeist que tu falavas, Sim, eu acho quase que troca na cabeça das pessoas a noção do conceito de liberdade. E, portanto, pois. de alguma maneira, uma afronta ou uma ameaça a essa bolha confortável em que nós vivemos a nossa vida como Uhum, no aquário, sem nos realizarmos do quão pequenina ela é, porque vivemos na ilusão de que ela é infinita, não é? Através do uhum, virtual, ou através de... porque podemos viajar, ou podemos isto, ou podemos aquilo. por Portanto, enquanto. desde que nós possamos fazer as coisas que estamos habituados a fazer, a ameaça de as não ter é que é a falta de liberdade. Exato, Por isso é que, por exatamente. exemplo, na questão do Covid, Uhum. a maior parte das pessoas encarou o passaporte sanitário como uma restauração da liberdade, não compreendendo que, de facto, por decreto burocrático, aquilo que estava em causa é que a liberdade agora estava dependente do decreto estatal, Claro. coisa completamente Quando inovadora. quando a liberdade é algo que é intrínseco ao ser humano, não é? Claro, tem que sair, a liberdade tem que vir de dentro para fora. Claro. Não é por decreto burocrático de fora para dentro sobre o que é que se pode fazer. Mas Porque lá está, seria. desde que essa bolha exista, desde que o nosso pequeno mundo controlado e seguro esteja a correr normalmente ou num novo normal, Uhum. vai ficar tudo bem. Claro, claro. E, portanto, acho que é essa mudança é que está confundido o conceito, porque eu sou um antigo aluno de Salesiano, portanto, o São João Sim, Bosco que dizia que liberdade é igual a responsabilidade. E, claro. O portanto, e um Homem-Aranha bocadinho também diz isso. o, o ponto é que sem responsabilidade individual não há liberdade individual. Claro. Isso quer dizer que sem risco, sem nós assumirmos em cima dos nossos ombros o peso de Uhum. escolhermos por nós próprios e de enfrentarmos nós próprios a incerteza do mundo, então alguém vai fazer por nós. E quando Isso. alguém faz por nós em vez de sermos nós, então nós abdicamos da nossa liberdade porque abdicamos da nossa responsabilidade. E eu penso que isso é hoje um bocadinho aquilo que está em causa, que é no conforto da segurança. Não se quer a responsabilidade do risco, a Pois, responsabilidade de é isso colocar em mesmo. causa, não é? Uhum. E Às vezes nem então sequer de ousar fazer uma pergunta ou uma crítica. por exemplo, não é? Porque, mas para quê? Quer dizer, porque é que eu vou colocar em causa o meu conforto? Porque é que eu vou colocar em causa a rotina habitual, Uhum. segura, confortável, que dá um bocadinho a ilusão de eternidade, não é? Sim, sim. E porque é que eu vou colocar isso em causa com... Porque o mundo está cheio de coisas que mudam repentinamente a realidade, não é? E portanto, Claro. nós de alguma
maneira, estamos a viver um tempo em que, por exemplo, se imagina que é a responsabilidade do Estado impedir que o mundo nos afete. Portanto, a coisa está completamente invertida. O papel do Estado é fazer com que a nossa vida continue tranquilamente como habitualmente. Daí o Sim, tal certificado salvífico, não é? exato. E libertador. Mas isso também implica, essa forma de pensar também implica entregar mais grandes tranches, mais grandes fatias de leão de poder ao Estado, não é? Porque essa expectativa, obviamente, faz com, aliás, o que aconteceu de resto também durante a Covid, com que o Estado passe a ter uma tentação totalitária. Não, penso que não há outra forma de o caracterizar. Não, é isso, e é também a ideia de que, de que de alguma maneira, o homem atual transcendeu a natureza, não é? Nós somos tão bons, tão evoluídos, progredimos tanto, que já estamos acima de qualquer coisa que possa acontecer que venha colocar em causa o nosso modus de vida, o nosso modus operandi, o nosso modo de vida. E, Certo. portanto, quando algo acontece, espera-se que o Estado resolva, ou que a sociedade resolva, ou que a ciência resolva, ou que a Pois. tecnologia resolva, não é? Porque nós, de alguma maneira, já transcendemos, nós controlamos aliás, é tão, está tão intrínseca dentro da nossa mente essa ideia de que o homem transcendeu o mundo, na ideia de que agora, se tu pagares mais impostos sobre o carbono que emite, vais conseguir controlar a temperatura do planeta como um rióstato, não é? Quer dizer, Regulas ali à mão. naturalmente, porque o homem tudo controla, portanto também controla a temperatura do planeta. E aquilo que é curioso é que estas ideias passam sem que as pessoas se questionem e não liguem o micro com o macro. Quer dizer, nós não conseguimos adivinhar a temperatura que faz daqui a uma semana, Pois, às vezes nem daqui a 2 ou 3 dias, mas daqui a 100 anos, os modelos conseguimos. matemáticos Não falham, não falham. não, são infalíveis, não é? E esses modelos matemáticos conseguem também adivinhar não só o futuro, como pelos vistos também o passado, porque tens visto titulado muitas vezes em gordas de jornais temperatura mais alta em 1000 anos e coisas deste género, que não existiam esses modelos matemáticos e não existiam essas formas de medir e mesmo outras formas indiretas são altamente falíveis, não é? Não, mas a ideia da infalibilidade é Isso. aquela que é a maior ilusão do nosso tempo. Porque tudo isto, e o artigo de facto trata disso. É um excelente uh, uh, artigo, se- é um artigo que eu recomendo, está aberto, portanto procurem. Obrigado também pela oportunidade. O facto é que, se nós nos lembrarmos da nossa própria falibilidade, lembramos do quão frágeis somos face à realidade do mundo, não é? E aquilo Claro. que é verdadeiramente extraordinário é que nós passamos a viver numa espécie de super-homem, esquecendo todos os dias, super-homem, super-mulher, não é? Igualdade, esquecendo que ao virar da esquina está sempre ali o vulto de manto negro e com a Sim, gadanha pronto claro. para nos ceifar e levar para o outro lado. E que nós não a Um, controlamos, não é? Jamais. Não, mas é por isso é que veio o certificado, que é para garantir que isso não acontece, não é? E, portanto, no fundo, o que está aqui sempre a alimentar esta absoluta necessidade de segurança é este terror existencial que todos nós sentimos e que conhecemos, que é de estarmos atirados numa condição existencial que a única coisa que nós sabemos acerca dela é que é finita. É que é finito e que é E verdade. nós A não angústia, lidamos. a velha angústia de morte, não é? E essa sensação de controlar, que controlamos a morte, faz-me lembrar aquele conto do Somerset Maugham, não é? O encontro com a morte em Samarra, sabes? Conheces essa Certo. história, não é?
que ele tenta controlar a morte, mas obviamente a morte Era acaba em onde ele estava. Exatamente. Ele pensava que aparecia-lhe no mercado, afinal aparecia-lhe noutro sítio. Mas, de facto, a humanidade hoje em dia, na Covid isso foi patente e foi super manifesto, essa ideia de que somos imortais, não é? Que podemos controlar tudo e conseguimos controlar até por meios idiotas, com medidas e restrições só estúpidas, íamos conseguir controlar um vírus respiratório. São placebos, não é? Porque o que estava aqui em causa é de facto uma quebra do viver como habitualmente. Eu não estou a usar o termo de forma despicienda, Certo? porque no fundo é aquilo que se anseia, não é? Uhum. E portanto é preciso vir a solução, é preciso apresentar uma solução que transcenda esse problema e que o adie. Porque Uhum. de facto aquilo que nós não fazemos é lidar, nós não lidamos bem com a morte. E Claro. portanto, e é isso que, por exemplo, faz um bocadinho o ponto entre, durante o Covid, a obsessão com hoje morreram 2 pessoas, Isso. três pessoas, uma pessoa. Quer dizer, a obsessão com aquele número que se tinha que rapidamente lidar com ele portanto, toda a gente, máscaras e as injeções que viriam salvar e tudo, quer dizer, os 2 metros e Toda a toda panóplia. aquela. Tudo aquilo era para afugentar isso, não é? Portanto, Uhum. afugentar Uhum. a morte que estava ali ao virar da esquina, e uma vez passado o pânico, por exemplo, é precisamente pelo mesmo medo da morte que não se fala dela, Claro. nomeadamente o facto de todos os indicadores neste momento no Ocidente indicarem que estamos com um índice de mortalidade completamente fora da normalidade pré-Covid. É, tipo, não invocar o nome da besta agora. Exatamente, Uhum. exatamente. E portanto, nós enquanto sociedade lidamos mal com isso. Uma das razões, parece-me claro, é porque enquanto que nós construímos as nossas instituições e a nossa sociedade assente numa teologia, uma base teológica cristã, Sim. Uhum. hum, uh, de uma promessa de um mundo futuro, de uma salvação, enfim, quer dizer, Uhum. toda aquela teologia cristã que nós conhecemos, a verdade é que nas últimas décadas essa mundividência largamente evaporou-se. É E, verdade. portanto, a materialização do homem tem como efeito secundário, digamos assim, o desaparecimento desse mundo futuro prometido. Uhum. Uhum. E, portanto, aquilo que está hoje em causa é a substituição dessa promessa, a antiga promessa cristã, por uma nova promessa materialista, Uhum. não é? Que é da Isso. salvação no mundo terreno, do aqui e agora, da Da conquista da eternidade. imortalidade. Sim, a imortalidade, Um, a eternidade da carne, a imortalidade da carne, digamos. certo, que Por é oposição à imortalidade do espírito. Em várias crenças religiosas, na cristã e noutras também. certo. Isso é particularmente importante porque, bem, por um lado, porque dá muito poder a quem está a organizar essa salvação, não é? A figura Sem do dúvida. cientista, a figura Que do, poder, que do- poder. Pronto, portanto, é o poder literalmente sobre a vida e a morte, e portanto estamos a falar de trazer aquela reverência que antes se tinha para com o divino, Uhum. para com o sacerdote, para com a igreja, e trazer isto para, sei O lá, para a especialista. repartição, para a Big Pharma. O eh, especialista. O especialista. exatamente, a A figura. deificação da ciência, a deificação da tecnologia, por aí fora. Exatamente, o especialista, o cientista, o perito, Uhum. tudo isso. E portanto, isso é obviamente um perigo terreno. E depois há outro lado, é que de facto o ser humano é um ser espiritual. Claro. E portanto há aqui como que uma amputação de Uhum. toda uma dimensão da experiência humana que de repente desaparece Sim, e, sim, e que as pessoas nem sequer sabem como lidar com ela. claro. E tudo isso também tem um impacto muito grande,
porque e o texto trata um bocadinho disso, porque aquilo que o homem moderno, a maneira como o homem moderno resolve um bocadinho isso é fazendo uma espécie de um outsourcing, Pois, em que os cientistas nos dirão o que é que nós estamos aqui a fazer e porquê. exatamente. Há especialistas que tratarão desse assunto, não é? Exato. E nós ficamos aqui um bocadinho a navegar no vazio. No vazio. Eu acho que também, Nuno, também contribuiu para isso nas sociedades industrializadas a morte deixar de ser algo que era socializado, não é? Porque a morte morria-se em casa, as pessoas morriam em casa, a maior parte das pessoas, quando chegava à idade adulta, já tinha visto um avô morrer, doente, um cadáver, etc. Portanto, havia também, além da ligação à terra, à agricultura, aos animais, Os ela animais, própria. pois. Claro, ela própria também a permitir integrar a angústia de morte de outra forma, não é? É o ciclo da vida, é assim, E as nasce. estações, o viver as Exatamente. estações, Exatamente, todas o essas perceber questões que. cíclicas. Exato. Portanto, esse desligamento, também a medicalização da morte, não é? As pessoas quando estão doentes morrem nos hospitais, muitas vezes longe de olhos nos olhos ou mão na mão dos seus familiares, morrem em ambientes ainda mais artificiosos do que essas bolhas do que tu falavas, não é? Da comida entregue e do ar-condicionado, porque são bolhas hospitalares e, portanto, forçosamente são ainda mais desligadas do real e mais plastificadas. Eu acho que esse desligamento da realidade da morte, da banalidade da morte, porque ela é efetivamente tão banal como cada vida humana, perdeu-se na contemporaneidade e acho que as pessoas não... Se para qualquer ser humano é impossível, não é? Como profissão impossível caminhar sobre águas, é impossível imaginar a sua própria morte, eu penso que isso se tornou ainda mais complexo agora, nos dias de hoje. Não, sim, o esconder e é um bocadinho o viver no faz de conta. Porque isso também tem muito a ver com uma certa infantilização, não é? Porque Exato. eu também tenho alguns artigos a falar sobre esse assunto, porque nós tentamos prolongar, quer dizer, a ideia do paraíso prometido e que Adão e Eva caem do paraíso, não é? Porque conhecem o bem e o mal, e o bem e o mal, e também, acima de tudo, que eles acabam por conhecer a sua própria finitude, porque é aquilo que a Exato. queda do paraíso decreta-lhes a morte, não é? Mesmo. E portanto, a queda do paraíso é a consciência da morte. E isto é uma excelente parábola, uma metáfora para aquilo que é o processo de maturação e de crescimento do indivíduo para se tornar um adulto ou uma adulta. E, Isso. portanto, nós temos que integrar, de alguma maneira, o receio da nossa própria morte. Temos que viver com isso. E viver com isso não é fazer de conta que não existe. Não. É interiorizar que ele existe e é fazer sentido da nossa própria vida, e fazer com que ela valha a pena ser É vivida. porque só a consciência da morte também faz com que as pessoas procurem justamente ter um sentido de missão ou ter um De valorizar, propósito. claro. Exatamente. Portanto, depois torna-se um ciclo vicioso, porque a consciência da finitude habitualmente surge em termos desenvolvimentais durante a adolescência e, aliás, uma parte da turbulência típica, normativa da adolescência também se prende com isso, não só com as alterações anatomofisiológicas, mas com esta parte da consciência de si mesmo e da sua finitude, que depois é progressiva até ao princípio da idade adulta. Mas repara, Nuno, com isso queria acrescentar apenas que penso que vem de encontro a essa ideia de infantilização que tu também estavas a trazer aqui à nossa conversa, que as crianças e os adolescentes hoje em dia são eles postos muitas vezes dentro das tais redomas, não é? Das gaiolas douradas. Os pais têm muito receio que eles folhem os joelhos, falem uns com os outros quase, não é? Brinquem, corram, transpirem, não é? Portanto, muitos miúdos crescem, muitos miúdos que são, atenção, muitas casas monoparentais, ou filhos únicos, que também já são privados da natural rivalidade e competição que há entre irmãos. E que não hiperprotegidos. substitui.
são totalmente hiperprotegidos. O facto de não terem irmãos, como eu te estava a dizer, acentua, agudiza mais essa hiperproteção, porque é em casa, muito mais do que na escola, que nós conseguimos lidar com a competição e com a rivalidade, não é? A rivalidade dos recursos em casa, a atenção dos pais, o espaço, o território, o comando da televisão, o que quer que seja, não importa. E, portanto, chegam à adolescência tão hiperprotegidos e tão pompom, que a integração dessa angústia de morte e da morte torna-se quase, quer dizer, é assustador, não é? Aliás, eu acho que há muitas questões, isso depois levar-nos a outra conversa, mas há aqui muitas questões hoje em dia com a adolescência, nomeadamente as dúvidas sobre a sua própria sexualidade, que também estão ligadas a esta enorme dificuldade em integrar o medo da morte, porque eros e tanatos estiveram sempre ligados, estarão indissociavelmente ligados. Mas pronto, como eu te disse, levar-nos a outra conversa, mas efetivamente estes miúdos não são capazes de pensar a sua morte, de começar a pensar a sua morte, e também não são capazes de começar a pensar a sua sexualidade, porque foram tratados como anjos. Aliás, até se diz agora, a minha princesa, o meu príncipe, o meu anjinho, não é? É um vocabulário que entrou comum agora nos encarregados de educação, e como se as crianças fossem todas puras, e etc. E que têm que ser, de facto, protegidas de tudo e mais alguma coisa, desde logo de si próprias. Não estão a ser muito protegidas desta corrente vinda dos pais. Não, o que eu acho que me parece que é a trend é que o objetivo ao protegê-los do mundo é mantê-los de facto no paraíso infantil, Isso. Onde é possível ter o sol na eira e a chuva no nabal. E portanto é privá-los da escolha, e isso é privá-los da sua liberdade, da sua responsabilidade individual perante o mundo, que tem como consequência, voltando ao início da conversa, o não devido apreço pela questão da liberdade. Porque quando nós nos tornamos maduros, quando nós nos tornamos adultos, quando nós encontramos um propósito na vida, quando integramos os nossos medos e os enfrentamos, porque em Claro. parte é isso que nós estamos cá a fazer. Sem dúvida. Quando nós nos superamos a nós próprios, nós temos que enfrentar o desconhecido, nós temos que assumir o desconhecido. Nós temos que ter, por um lado, a estrutura ordenada dentro de nós próprios, que nos dá a força e a coragem para enfrentar o caos do desconhecido e criar. Porque só não se cria nada, não se inventa nada, não se descobre nada. Pois, E claro. esse é o subproduto da infantilização e do ficar no paraíso, é que quer-se tudo ordenado, quer-se tudo controlado, não se quer nenhum caos, nenhum desconhecido, portanto nada se aprende, nada se faz verdadeiramente, apenas se brinca. Não se brinca, apenas se olha para os ecrãs. Brincar no sentido não é? do jogo, da experimentação, não é? Isso que Einstein dizia que era a suprema forma de investigação. Brincar, não brincam, é mais... Sim, é um brincar com B pequeno, não é um brincar no sentido que estás a falar. É ficar logo aprisionado nesse papel de consumidor-espectador, não é? Pois, e hoje em dia o processo está de facto em forma exponencial com a entrada da ligação ao digital, que ajuda a criar, como eu dizia no início, a ilusão de manutenção do paraíso, não é? Da continuação no mundo infantil, do qual não se quer cair, do qual o mal é que é cair, viver como anjos. Até que um dia, quando a dor do mundo se tornar insuportável, a solução é a eutanásia. Bom, isso agora foi um murro no estômago. Não estava à espera que essa frase tivesse esse desfecho, mas é verdade. A solução é a eutanásia. Olha, olhando para esta, enfim, não é bem uma trilogia, são mais fatores do que isso. Tu trazes à conversa este aspecto que eu acho fundamental, que é tu colocares o homem, o Homo sapiens, se quiseres, como um animal espiritual. E uma das coisas que realmente nós assistimos hoje em dia, com o tal desvanecer de muitas crenças religiosas, é uma procura
parece tipo cabra cega, é isso que eu sinto ao meu redor, dessa espiritualidade. Então vêm aquelas coisas todas, não me interpretem mal as pessoas, os nossos seguidores, mas depois vem aquela tralha toda dos reikis e dos chakras e uma série de pequenas seitas, clubes com sentimento de pertença e de inserção, onde muitas vezes me parecem substitutos derivados pobres, não é? Fraco consolo, mas que parece que emanam muito desta procura ontológica quase, não é? De uma espiritualidade, de uma ligação. Não, concordo com a parte da procura em relativamente depois a cada coisa em si, eu não conheço e portanto Pois, nem eu sei. também não conheço. E portanto abstenho de comentar nesse aspecto. Agora, falo noutro, que é de facto essa a procura, o vazio que deixa a partida do cristianismo, como o Gaucher dizia, a religião que permitiu a saída da religião. E que, e que se viu como no iluminismo, se viu como verdadeiramente agora iríamos ser livres porque estávamos libertos dos grilhos, de alguma forma, da religião. Só que não. Só que não. E era isso que o Nietzsche alertava quando falava de um velho que entrava pelo mercado a falar do assassinato de Deus, que neste caso era Kant, que o tinha morto, porque Kant advogava que podíamos ter uma moral sem religião, portanto uma moral meramente racional. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a descobrir ao longo do tempo é que este assassinato, primeiro, pesa nos ombros, é essa tal vazio e essa procura que tu estavas aí a falar, e em segundo lugar, se calhar não houve assassinato nenhum. Porque o assassinato pressupõe a ideia de que estava na capacidade de o homem matar Deus. Mas a verdade é que talvez nós possamos ter morto um conceito de Deus, talvez um conceito mais diminuto, mais limitado do que é que Deus poderá ser. Agora, se pensarmos em Deus como a causa da criação, do mundo, de tudo o que existe, bem, quer dizer, alguma causa há de existir, não é? E, portanto, quer dizer, a ideia de que se pode matar esse conceito não é propriamente fácil de se argumentar. E, portanto, aquilo que sobra é a história do bezerro dourado. E, portanto, Exato. como não se consegue matar Deus, como não se consegue... porque não se consegue matar o mistério da existência, nós não conseguimos explicar o que é que cá andamos a fazer, nós não conseguimos explicar como é que o universo foi criado, nem porquê, nem por quem. Embora essas perguntas básicas de onde é que vimos, quem somos, parece que desapareceram, não é? Sumiram, eclipsaram-se também. Como se a ciência as conseguisse descobrir, mas não consegue. A ciência consegue nos dizer que de A aconteceu B, mas não consegue dizer porque é que aconteceu A. Claro. E, portanto, as causas estão envoltas no mistério da existência humana. E, portanto, como nós não nos livramos desse mistério, como nós não conseguimos abrir a cortina e ver o que é que está lá atrás, pelo menos em vida, sobra a tal necessidade de procurar, nem que seja inconscientemente, alguma coisa que dê a mesma segurança, o mesmo conforto, o mesmo lugar no cosmos que a teologia cristã dava e que agora deixou de dar. E de alguma maneira esse papel tem sido preenchido pela ciência, não é? Exato. E portanto... e pela tal elevação a estatuto de divindade da ciência e dos seus acólitos, numerosos especialistas. Mas que é falso e é curto, claro porque, que é falso. Quer dizer, vamos admitir que sim e que amanhã há um comprimido e com uma subscrição de 9,99 € por mês, nós podemos continuar aqui eternamente. Vamos continuar aqui eternamente sem saber o que é que cá estamos a fazer. Exato. Bom, portanto, isso parece uma visão do demónio. Isso para continuar aqui... Não é? Que horror.
Porque, de facto, a nossa condição é essa e é inescapável. Claro. E, portanto, a primeira parte do amadurecimento e do adulto é a aceitação da limitação, não é? É a aceitação da nossa finitude, é a aceitação do nosso limite. Não quer dizer que nós não possamos viver muito mais e Isso. eu E melhor. gostaria de fazer mais Claro, coisas claro. e irmos de nave espacial, descobrir as estrelas e andar em portais dimensionais. Não ponho isso em causa. Mas, independentemente disso tudo, a ideia de que isto é como o Truman Show e que Uhum. pomos no barquinho e às tantas chegamos, batemos à porta e vemos quem é que está a puxar os cordéis, Isso. isso é uma ilusão. Não, é uma ilusão. Olha, neste teu artigo, tu, além de ser muito interessante, está muito bem sistematizado, tens vários pontos, divindade, a questão do especialista, já não sei como é que chamas, não é? Esta questão da ciência, especialidade, e depois também tens um outro ponto a que tu chamas singularidade, em que abordas um bocadinho a parte desta esperança na inteligência artificial, etc. Queres-me falar um bocadinho disso, Nuno? Não, isso tem a ver com uma preocupação que eu tenho. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com a questão da singularidade, do momento em que a inteligência artificial Isso. se vai tornar consciente, e assim, ao melhor estilo 1997 Terminator, vai tomar conta das máquinas e nós vamos ter a máquina de cabelo automática atrás de nós, ou, todas as máquinas se vão ligar, uma coisa assim do género. Eu acho que isso, primeiro, não vejo nada disso a acontecer, porque nós não temos minimamente noção do que é a consciência, não temos minimamente noção do Pois não. que é a forma como ela funciona. E, portanto, a ideia de que poderíamos reproduzir é, A é um consciência de bocadinho si, a consciência de si, que é o que tu estás a falar, a fantástica. consciência de si mesmo, não é? E não há Certo, nenhuma ciência, desde a neuropsicologia nada. à neurologia, nada, mesmo com técnicas avançadas, aliás, de estudo, não é? Justamente desse órgão humano, do cérebro, não há nada que nos permita ainda estabelecer como é que se forma essa consciência de si e de que é que ela é feita. Nada, até porque resta saber até que ponto ela é completamente material. Exato, E, portanto, sem dúvida. se calhar vamos acabar por descobrir que há um plano, não propriamente material ou dentro destas quatro dimensões que nós estamos habituados a falar, onde a nossa consciência reside, existe ou coexiste ou uma coisa assim do género. Portanto, eu acho Exato. que o desconhecimento é brutal e, portanto, eu não tenho propriamente muito medo disso. Imagino mais um esquema, mais uma bolha e um esquema em pirâmide, onde agora trilhões serão investidos na inteligência Sim, porque artificial e na a inteligência regulação. artificial está a investir, de facto, neste momento está a E há drenar. de ter muita utilidade, não ponho isso em causa. Agora, não há de ser isso, imagino eu. Agora, o que eu acho, e isso me preocupa, portanto, não é tanto que a máquina acorde e se transforme no ser humano, mas é o ser humano que, de alguma maneira, adormeça e se Certo, transforme na máquina. isso. Porque a inteligência computurizada é uma inteligência quantificada, não é qualificada. E, portanto, para isso é preciso atribuir valores, e para atribuir valores é preciso ter vontades, e vontades que não sejam estritamente estipuladas de forma binária. Portanto, Sim, a consciência humana e a vontade humana vai muito para lá daquilo que é uma mera quantificação sem de dúvida. questões meramente práticas, não é? Agora, à medida que o tempo vai passando e que a nossa vida se vai simplificando, a mim preocupa-me que nós, com cada vez menor aprofundamento da nossa própria consciência, com cada vez menos amadurecimento, ao ficarmos cada vez mais no paraíso prometido, mais infantis, mais Isso. digitalizados, nos vamos superficializando, deixando de conhecer as coisas na sua profundidade, Isso. ficando. Então, em que data é que. Eu vou aqui ao Google. Pronto. Então, quem é que foi o nosso das coisas? Até qual é esta teoria? Todos nós temos esta informação
quantificada, mas depois não está interiorizada. Claro. E se ela não estiver interiorizada, depois nós não fazemos as ligações As interiores associações, não é? que nos permitem As criar associações. coisas novas. Claro, Nos até porque permitem criar coisas novas. é isso mesmo, é como eu te estava a dizer, e só para. Vamos caminhando para o final da nossa conversa, infelizmente, Nuno, mas o que eu te queria dizer é que esta posição, tal posição de espectador, consumidor, é uma posição muito de ingeridor e pouco produtor, pouco criativa, pouco passiva. É passiva, exatamente, é pouco fazedor, e isso também naturalmente vai prejudicar dos feitos mais importantes, que é a capacidade de pensar, de fazer essas ligações, de juntar as peças, de fazer perguntas, a criar dúvida pensamento novo. Exatamente, já nem falava de criar pensamento novo, mas para chegar aí então parece-me cada vez mais difícil. De facto, quer dizer, nós basicamente mimetizamos tudo, mesmo as ideias mais aprofundadas são em larga medida mimetizadas umas das outras, mas numa espécie de exponencialidade mimética, indo ao fundo das coisas, associando uma coisa que nunca tinha sido associada com outra, Isso, claro. sai qualquer coisa de novo, não é? Claro. E não é fácil. É assim que nascem seres humanos, não é? Juntando um código genético com Exatamente. outro completamente diferente, sai sempre, invariavelmente, um terceiro diverso. Exato. E é essa sopa primordial do pensar que me preocupa que nós nos estejamos progressivamente a desligar e a tornarmos meramente reprodutores de conhecimento quantificado. É isso que eu chamo a singularidade, mas invertida, que é quando nós nos tornamos computadores, ainda para mais muito limitados, porque aí a máquina de facto supera-nos completamente. E portanto, ao abdicarmos daquilo que nós somos melhores face à máquina, se calhar acabamos mesmo nas mãos da máquina, mas não pelas razões que as pessoas eventualmente poderiam pensar. Bom, terminamos não com uma nota muito positiva, Nuno Lebreiro, porque entre a eutanásia e o dar-nos, não é? Abandonarmos-nos às máquinas, não fica propriamente uma grande esperança. Mas olha, Nuno, fica a esperança de ser ainda possível ter conversas como estas, como a que tivemos hoje, não é? Divulgadas pela comunicação social mainstream. Nuno Lebreiro, Presidente da Oficina da Liberdade, foi um prazer conversar contigo. Obrigada por teres vindo aqui ao Córtex. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada. A vocês que seguem o Córtex Frontal, se gostaram deste episódio, partilhem com os vossos amigos e familiares e já sabem, não percam o próximo que vem já a seguir.